Oi, gente, eu sou a Priscila e hoje eu, a Camille, a Júlia Muniz, a Júlia Souza e a Lohane. Nós vamos falar da lei que até então foi aprovada por 33 deputados, que ela pretende equiparar qualquer aborto realizado no Brasil após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Nós vamos explicar para vocês esse caso bem certinho, mas eu acredito que a maioria de vocês já tenha escutado falar pelo menos alguma coisa, porque é um assunto que está em alta. Nós vamos explicar também como a administração pública ela entra nesse caso. O projeto de lei denominado PL do Aborto ou PL 1904, que visa criminalizar e aumentar as penas para o aborto em todos os casos, está mobilizando várias pessoas. A proposta tem o intuito de acrescentar novos parágrafos a 4 artigos do Código Brasileiro Penal. Segundo o que diz a lei em tramitação na Câmara dos Deputados, um aborto realizado após 22 semanas de idade gestacional seria equiparado a um homicídio simples, que tem penas de 6 a 20 anos de prisão. E a nova lei valeria para todos os casos de aborto, inclusive para os casos de estupro. Se a proposta for aprovada, a permissão será mantida para os casos de aborto em que há risco para a vida da gestante. As penas para aborto poderiam ser reduzidas ou anuladas a critério de cada juiz analisando as circunstâncias do caso. Então, a pessoa que comete aborto estaria sujeita a ser penalizada ou não, com base no que o juiz está analisando do caso. A justificativa para o projeto de lei seria de que a Constituição brasileira não estabelece uma idade gestacional limite para que a gravidez possa ser interrompida e de que essa lei deveria ser atualizada. E depois de toda a repercussão que aconteceu com o caso, o principal responsável pelo projeto de lei, o deputado Sóstenes Cavalcante, propôs também que se aumentasse a pena para os casos de estupro, no caso dos estupradores. Então a pena deles também seria aumentada, assim como a pena do aborto. A forte reação contrária é um dos motivos para que se tenha esse atrasamento no andamento do projeto. E se caso ele for aprovado, ele por fim será conduzido ao STF, o Supremo Tribunal Federal, para que se analise por fim a sua viabilidade. Bom, agora eu vou falar sobre esse projeto de lei que pretende aumentar a pena do aborto e criminalizar a interrupção da gravidez até em casos de estupro. As possíveis mudanças do PL 1904, chamado de PL do aborto, vêm da autoria de 33 parlamentares que querem acrescentar 4 parágrafos a 4 artigos do Código Penal brasileiro. Um aborto realizado com mais de 22 semanas de gestação seria equiparado a um homicídio simples, que tem uma pena de 6 a 20 anos de prisão. E uma nova punição valeria para os casos em que a gravidez foi resultado de um estupro. Atualmente no Brasil, existem 3 situações em que as mulheres podem interromper uma gestação. Quando há risco de vida para a mãe, em caso de estupro, ou quando o feto é anencéfalo, que é quando o cérebro não se desenvolveu o suficiente para sobreviver depois do parto. E fora essas 3 situações, o aborto é proibido, independentemente do número de semanas da gestação, e com previsão de pena de 1 a 3 anos de prisão para a mulher e de 1 a 4 anos para outras pessoas que foram envolvidas e participaram do aborto, como um médico, por exemplo. O projeto, que vem ganhando bastante discussão, quer elevar a pena dos abortos que já são proibidos aqui no país, com 20 anos de prisão em casos de realizado acima de 22 semanas, e tornar proibida também a interrupção da gravidez de vítimas de estupro quando o procedimento for realizado acima das 22 semanas. Ah, mas por que acima das 22 semanas? Porque é a partir da 23ª semana que o feto já tem uma possibilidade de conseguir sobreviver fora da barriga, e então já é considerado um homicídio simples. O problema vem a partir do momento que a pena de prisão para alguém que violenta sexualmente uma mulher adulta é de até 10 anos e chega a 15 anos se a vítima for menor de 14 anos, enquanto uma mulher que quer abortar, interromper a gravidez, por causa de um estupro, pode levar até 20 anos de prisão. E as crianças e adolescentes serão os principais afetados por essa proposta acima das 22 semanas, pois elas não percebem nem têm coragem de falar para a família sobre a gravidez, levando assim mais tempo para interromper a gestação. E pode causar bastante controvérsias, e tem causado bastante controvérsias, por causa da diferença da pena, onde a mulher, a vítima do estupro, é mais penalizada do que o próprio estuprador. Os casos de estupro no Brasil são preocupantes e muito alarmantes.
Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outras fontes estatísticas, indicam que os índices de violência sexual no país são alarmantes. Em 2022, por exemplo, foram registrados em torno de 66 mil casos, uma média de 180 por dia, e a maioria das vítimas são mulheres. E uma grande parte dos casos possuem menores de idade. Falando sobre 2024, as ocorrências de estupro contra mulheres vulneráveis são quase 3 vezes maiores do que mulheres não vulneráveis. No estado de São Paulo, há uma média de 38 ocorrências de estupro por dia, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Uma criança de 10 anos que morava em São Mateus, no norte do Espírito Santo, certo dia deu entrada no hospital, alegando estar grávida após ser vítima de estupro do seu próprio tio. De acordo com a polícia militar, ela foi ao hospital junto ao familiar, alegou que sofreu os abusos desde os 6 anos de idade e que não relatou nada a ninguém por medo das ameaças. A polícia então foi em busca do suspeito, que já havia fugido no momento que a menina denunciou. E assim o caso teve uma grande repercussão na mídia. E após um tempo, a criança de apenas 10 anos decide interromper a gravidez. O médico anestesista foi denunciado por estuprar de uma mulher durante seu parto no centro cirúrgico do Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studart, em São José de Meriti, na Baixada Fluminense. O flagrante foi feito pelo celular de uma das profissionais de enfermagens que estavam durante o parto, e assim a própria começou a filmar o médico abusando da paciente. Nas imagens é claramente possível ver a forma que ele abusa e como que ocorre o abuso. Esse caso aconteceu no dia 10 de julho de 2022, teve também uma repercussão na mídia pelo absurdo que se encontrou a situação, e esse médico acabou sendo preso e proibido de exercer na sua profissão. Tá, primeiro eu queria começar dando ênfase nessa questão do estupro, que a gente viu no vídeo, que no caso que foi proposto pra gente, que a pena da mulher, da vítima, vai ser maior do que a do culpado. E também que a maioria das mulheres que são vítimas de estupro, de abuso, elas não falham por medo por não acreditar no sistema, por conta do processo demorado no sistema jurídico e da falha na lei brasileira. Então, já começa aí a administração pública tendo que interferir para ajudar na melhoria. Acho que se a segurança pública fosse melhor, se tivesse melhoria no sistema judicial e mudança na legislação, tanto nessa coisa de mudar as leis, quanto de agilizar o processo, seria bem maior o número de denúncias feitas pelas mulheres. Tá, saindo um pouco agora da segurança e indo para educação, que é uma coisa que também ajudaria muito. Acho que o Ministério da Educação poderia nos proporcionar programas e campanhas tanto sobre estupro, para mostrar que nós estamos a favor da vítima, da mulher, da pessoa que foi violada, quanto em questão de educação sexual, tanto para os pais, quanto para os jovens, quanto para os adolescentes, para ter uma população mais conscientizada e os jovens mais responsáveis sobre eles mesmos. A saúde pública também poderia melhorar no quesito de ter mais serviços de apoio psicológico e social. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que vimos dados de que a maioria das mulheres que abortam, as crianças se arrependem depois. Tipo, é muito alto o índice de mulheres que abortam e se arrependem, sendo estupro ou não. Então, eu acho que serviços sociais e psicológicos ajudariam muito meninas, tanto que foram estupradas, quanto que tiveram uma gravidez precoce ou não desejada. Outra coisa é acesso facilitado a serviços da saúde e melhoria nesses serviços, porque rotina no médico, no ginecologista, psicólogo, é uma coisa muito elitizada e não deveria ser, porque é direito de todo cidadão brasileiro. Então, devia ter mais acesso a essas coisas, pessoas com menos dinheiro, menos condição. Tendo melhoria nessas 3 áreas da administração pública, saúde, educação e segurança, eu acho que diminuiria muito o número de abortos feitos pelas mulheres.